Vamos fazer uma pregação, vamos ministrar a palavra sobre Apocalipse 14, a mensagem dos três anjos, e depois nós vamos estudar sobre os três espíritos imundos. A mensagem dos três anjos, ela está em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. É uma mensagem para os últimos dias da história deste mundo. Apocalipse 14, versículos 6 a 12. É a mensagem dos três anjos. E existe um contraste, existe uma mensagem oposta à mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, que é a mensagem dos três espíritos imundos. Então nós temos em Apocalipse 14 a mensagem dos três anjos, e em Apocalipse 16 nós temos a mensagem dos três espíritos imundos. Muitas pessoas acreditam que a mensagem dos três espíritos imundos é a falsa trindade, é a oposição à trindade, mas não. A mensagem oposta à mensagem dos três espíritos imundos é a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, versículos 6 a 12. E em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12, diz o seguinte: eu coloquei as passagens aqui todas nesta folha para ficar mais fácil para eu ler para vocês. Apocalipse 14, versículos 6 a 12, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 é uma mensagem de juízo. Deus julgará as ações de cada ser humano. Deus trará a juízo todas as obras. E o evangelho eterno está sendo pregado para que as pessoas saibam qual é a vontade de Deus, o que está no evangelho. O evangelho eterno é um evangelho em contraste com o evangelho transitório, o evangelho passageiro, o evangelho adulterado. O evangelho que está sendo pregado por muitas pessoas aí pelo mundo afora, um evangelho falsificado, um Jesus falsificado, não o Jesus verdadeiro, não o Jesus conforme as Escrituras, mas conforme uma parte ou outra da Bíblia. E um desses anjos, que é um mensageiro, a palavra anjo no Apocalipse significa mensageiro. Os três anjos de Apocalipse são três mensageiros, ou três mensagens angélicas de origem celestial. Os anjos de Deus estão aqui hoje, nós não conseguimos ver, mas eles estão aqui. Cada ser humano tem o seu anjo. Cada ser humano tem o seu anjo da guarda. E os anjos de Deus estão acompanhando aqueles que pregam o evangelho, guardando a esses pregadores que estão pregando o evangelho. Mas os anjos de Deus também estão com cada pessoa, com cada ser humano, guardando e protegendo. Mas aqui a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 é num contexto de uma mensagem final, uma mensagem escatológica, uma mensagem angelical, uma mensagem de origem celeste. E a primeira mensagem, ela ordena que o povo teme a Deus e dê glória somente a Deus. Nós não podemos glorificar aos seres humanos por nada que eles façam. Ninguém é digno de honra e de glória por nada que faça, por uma cura que faça, por um milagre que faça,
pela pregação da palavra, temos que temer a Deus e dar glória a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai o Criador. Nós temos que adorar o Criador de todas as coisas, e não adorar a imagens de escultura, e não adorar pregadores, e não adorar pastores, e não adorar líderes religiosos, e não adorar celebridades. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão adorando a celebridade. Eu adoro o jogador tal, eu adoro o artista tal. Nós temos que parar de adorar as coisas deste mundo e adorar somente a Deus. Render glória somente a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Pois somente Deus e o seu Filho Jesus Cristo, seu Cordeiro Imaculado, que criaram o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O outro anjo de Apocalipse, o outro mensageiro angelical, a outra mensagem angelical de origem celeste, diz o seguinte: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Quando João falou esta palavra em Apocalipse, a Babilônia do tempo de Daniel já havia caído há muitos anos. Então de quem aqui o profeta João estava falando? Aquela grande cidade. Ele está falando de Roma, a grande cidade de Roma. É onde é a origem de toda a idolatria, de toda a abominação, de toda a perversão do Evangelho de Cristo. Na cidade de Roma, que também é chamada a cidade dos 7 montes, a cidade das 7 colinas, é dito que ela deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua fornicação, da sua prostituição. E o cristianismo, ele nasceu em Jerusalém, mas ele foi pregado em todo mundo. E quando ele chegou em Roma, os bispos de Roma, no 3º e 4º século, em conluio com os imperadores romanos, perverteram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e começaram a adulterar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e pregar esse Evangelho adulterado pelo mundo afora. Mas esse sistema corrompido de religião apóstata, um cristianismo falsificado, um cristianismo adulterado, um cristianismo cujo vinho de suas falsas doutrinas tem embriagado muitas pessoas, ele está com seus dias contados. A palavra de Deus diz na segunda mensagem angélica: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade, Roma, que deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua fornicação. Ela se prostituiu com os reis da terra, em conluio com os imperadores, com os reis. Ela fez com que o Evangelho de Cristo fosse falsificado, e ela tem espalhado esse Evangelho falsificado para todas as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que ela já é caída, ela caiu, e ela tem caído cada dia mais, a grande Babilônia, de Apocalipse 14 e Apocalipse 17. E a terceira mensagem angélica, o terceiro anjo, o terceiro mensageiro, que é um grupo de pessoas que estão pregando essa mensagem no mundo, e essa mensagem vai se avolumar em um alto clamor. A palavra de Deus, o profeta João, ele disse no Apocalipse capítulo 14, que o terceiro anjo disse com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem.
e aquele que recebeu o sinal do seu nome. E se você quer conhecer um pouco mais quem é a besta e quem é a imagem da besta, você pode pegar aqui conosco gratuitamente esse livro, o livro A Grande Controvérsia. É um livro de mais de 600 páginas que ele está explicando quem é a besta de Apocalipse e quem é a imagem da besta e qual é o sinal da besta e como se preparar para não receber o sinal da besta. Se você quiser também de forma mais resumida conhecer a respeito disso, pode pegar esse livreto aqui conosco. Prepare-se, estamos no fim da história da Terra. Escolha o seu lado. Se você que está assistindo aí também pela internet deseja essa literatura, e se ainda nós estivermos disponíveis, quando você assistir, você pode pegar conosco. Continuando aqui a pregação profética da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que quem ia pregar essas 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens de origem celestial, as 3 mensagens angelicais, esses mensageiros não teriam nenhum engano na sua boca. Em Sofonias capítulo 3, versículo 13, vem dizendo que o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Na própria mensagem de Apocalipse, capítulo 14, falando sobre o remanescente e falando sobre os mensageiros que iam pregar essas 3 mensagens, no versículo 5 de Apocalipse 14, vem dizendo que na boca desses mensageiros não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então os mensageiros de Deus, eles não podem mentir, não pode existir mentira na boca dos mensageiros de Deus. O remanescente de Deus não cometerá iniquidade, será um povo que procura obedecer a Deus, andar conforme os mandamentos de Deus. Porque a primeira mensagem angélica vem dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, vem dizendo que temer a Deus é guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o negócio, meus amigos, que agora ouve essa mensagem aqui na praça do Durval de Barros, que faz divisa aqui com a cidade de Belo Horizonte. Qual é a outra cidade, irmão, que faz divisa aqui? Belo Horizonte, Contagem, Ibirité. Aqui nessa divisa de 3 cidades que nós estamos aqui hoje, Contagem, Belo Horizonte e Ibirité. Nós estamos nessa divisa aqui de 3 cidades, de 3 municípios aqui de Minas Gerais, pregando as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens de origem celestial que fala sobre o fim dos tempos, que fala sobre contra a besta e a sua imagem, que fala para nós temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, porque o dia do julgamento está próximo. Arrependei-vos dos vossos pecados e aceitai o evangelho eterno, o Jesus verdadeiro, não o Jesus falso que tem sido pregado por muitas pessoas, mas o Jesus verdadeiro conforme o evangelho. É esse Jesus que nós estamos aqui hoje trazendo para vocês, o Jesus que falou: de graça recebeste, de graça dai. Existem pessoas que estão aí comercializando a palavra de Deus, ganhando rios de dinheiro, milhões de dinheiro para pregar o evangelho. Mas nós não defendemos esse evangelho de Mamon, esse evangelho de Mamon, pregado por muitas pessoas. Se você quiser retirar aqui gratuitamente qualquer literatura, nós não estamos cobrando, você pode retirar aqui para conhecer um pouco mais das 3 mensagens angélicas. Mas continuando aqui na pregação profética da palavra de Deus de Apocalipse, Apocalipse fala que não ia ser só 3 mensagens celestiais que ia ser pregada, 3 mensagens angélicas, mas também ia haver 3 seres, ou 3 organismos, ou 3 sistemas neste mundo.
Em contraste com as 3 mensagens angélicas. E aqui não tem trindade, aqui não está falando de trindade. Nós não estamos defendendo trindade aqui. A trindade é uma heresia pagã que entrou na igreja cristã no 3º e 4º século. Se vocês quiserem mais informações a respeito, podem ler, podem solicitar o meu livro lá, A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários. Está tudo lá. Como o paganismo entrou na igreja. O paganismo entrou na igreja cristã no 3º e 4º século e corrompeu a verdadeira fé que Cristo havia trazido. E está nos evangelhos. Mas falando agora sobre a mensagem dos 3 espíritos imundos e o seu engano, lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14, lá vem dizendo que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o romanismo, é a cidade de Roma, primeiro na sua fase pagã, depois na sua fase papal, depois na sua fase cristã, com o evangelho corrompido, paganizado, adulterado. Essa é a besta do Apocalipse, declarada na Apocalipse 17 como a cidade das 7 colinas, onde está o Vaticano lá, a sede do poder cristão, que corrompeu a fé e deu seu vinho de doutrinas falsas para ser bebido por todas as nações. Da boca do dragão, que é Satanás, da besta e do falso profeta, que é o protestantismo apostatado. Está tudo explicado aqui no livro A Grande Controvérsia, com todas as referências bíblicas. Da boca desses 3, Satanás, a besta e o falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Por que João no Apocalipse falou que esses espíritos imundos iam ser semelhantes a rãs? Porque a rã, como que a rã faz para conseguir a sua presa, o seu alimento? Como que a rã faz para conseguir pegar o mosquito? O que a rã usa para pegar o mosquito? Ela usa a sua língua. Ela usa a sua língua. E esses 3 espíritos imundos, viu, meu jovem? Os 3 espíritos imundos falados em Apocalipse, eles são falados que é rãs. Porque a rã, ela pega o mosquito com o quê? Com a língua. E os 3 espíritos imundos, ele usa a língua para enganar as pessoas. Entendeu? Entendeu, irmã? A rã, ela usa a língua para pegar o mosquito. E os 3 espíritos imundos, eles usam a língua para mentir, enganar as pessoas, para pegar a alma das pessoas. Então, esse é o significado que fala em Apocalipse dos 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E hoje, esses 3 espíritos imundos, eles estão indo, aqui no Apocalipse fala, ó, no verso 13, no verso 14, Apocalipse 16, 14, fala que são espíritos de demônios que fazem prodígios. Esses espíritos imundos fazem prodígios, fazem milagre. Então é só pessoa da parte de Deus que faz milagre? Não! Os espíritos imundos também têm poder de fazer milagre. A Bíblia fala que os espíritos imundos, ele faz prodígios. E eles vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Então, esses espíritos imundos enganam os reis da terra e a maioria do mundo. E os reis da terra, lá no Salmo 2, se você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 2, eu escrevi aqui, ó, no papel aqui, ó, o Salmo 2. Eu peguei lá da Bíblia e coloquei aqui na folha aqui para imprimir e trazer aqui para vocês. Lá vem falando que os reis da terra que estão sendo congregados pelos espíritos imundos,
Olha o que vem falando no Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor Jeová, contra o Senhor Yahweh, contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os governos da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Eles estão se mancomunando contra o Deus verdadeiro e contra o seu Filho unigênito, não contra uma trindade. Não é contra uma trindade. Que os governos, mancomunados com os espíritos imundos, estão se levantando. É contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jeová ou Yahweh, como você queira chamar, e contra o seu ungido, Jesus Cristo. E eles dizem no verso 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Eles estão achando que pode contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão achando que pode, expulsando os servos de Deus das igrejas. Eles podem impedir a pregação do Evangelho, mas eles não podem. Essa mensagem vai correr o mundo. E o Salmo 2 continua dizendo: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, o Senhor Jeová, o Senhor Yahweh me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o Filho gerado de Deus na eternidade, não só quando ele nasceu da Virgem Maria, mas ele foi gerado do seio do Pai na eternidade. Verso 8 do Salmo 2 diz: pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Agora é uma mensagem para os reis, os governantes e os juízes dessa terra. Se deixem instruir pela palavra de Deus. Não se deixem instruir pelas suas leis injustas, pelos seus propósitos injustos, mas se deixem instruir pelo temor do Senhor, pela vontade de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então nós precisamos confiar acima de qualquer coisa em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Não em homens, não em religiões, não em sistemas religiosos. E no Salmo 12, verso 3 e 4 vem dizendo: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Os espíritos imundos que estão usando as pessoas para mentir, para corromper a fé das pessoas, para prostituir o evangelho verdadeiro. O evangelho que eles estão pregando não é um evangelho eterno, é um evangelho falsificado, prostituído, tem prazo de validade, tem data de validade. Aqueles que estão pregando esse evangelho mentiroso, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Salmo 12, 3 e 4. Mas o Senhor vai cortar a língua lisonjeira. Você que é o pastor que está pregando a mentira, você sabe a verdade e está pregando a mentira. Cuidado, o Senhor vai cortar a sua língua. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios 17, verso 4. Aquele que é ímpio, ele gosta de ouvir a mentira, ele não gosta de ouvir a verdade. Quando ele ouve a verdade, ele sai de fininho, ele não quer nem saber. Provérbios 17, 4 diz que o ímpio atenta para o lábio iníquo. Ele gosta de ouvir a mentira, e Deus dá a mentira. Deus deixa que ele seja enganado, ele quer ser enganado. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então não sejais mentirosos,
Não aceitem ensinos corrompidos, deturpados. Em Jeremias 9, verso 3 e 8 vem dizendo: e encurvam a língua como se fosse o seu arco. Nós vemos aqui que os espíritos semelhantes a rãs, assim como a rã ela usa a sua língua para pegar o mosquito e engolir, os mentirosos, ele usa a sua língua para pegar a sua vítima, a sua presa. A palavra de Deus vem dizendo que eles encurvam a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não conhecem, diz o Senhor. Eles acham que eles conhecem a Deus, mas eles não conhecem, porque eles mentem. Eles cobram para pregar a palavra de Deus, e cobra caro. Eles cobram para cantar nas igrejas, e cobra caro. O evangelho que eles estão pregando é um evangelho mercadológico. Eles estão mercadejando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus profetizou que isso ia acontecer, que eles iam fazer comércio das pessoas, que eles iam vender a palavra de Deus para as pessoas. E é isso que nós estamos vendo hoje. E lá em 1 Timóteo 4, 1 a 3, vem dizendo o seguinte. Escuta só aqui, ó, 1 Timóteo 4, 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só o que eles dão ouvidos: a espíritos enganadores, os três espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio, como a da guarda do domingo, e não é uma doutrina pura, é uma doutrina falsificada, é um vinho de Babilônia. Outro vinho, outra doutrina de demônio é a imortalidade da alma, que o homem morre e vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Isso é uma doutrina de demônio. Isso não está na Bíblia, não está na palavra de Deus. A doutrina da Trindade, que também é uma doutrina de demônio, que não está na palavra de Deus. Na Bíblia não existe doutrina de Trindade. Então muitos vão apostatar da fé por ouvir os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo 4, 1 a 3. E quem foi que fez isso? Quem foi que proibiu o casamento? Os sacerdotes católicos não podem casar. Foi proibido eles casar, para a herança deles ficar para a igreja. Então uma série de heresias tem sido sustentadas por aquele poder que foi corrompido lá em Roma, e que entregou para o mundo inteiro os espíritos malignos que espalharam no mundo inteiro esse vinho de heresias, de doutrinas falsas. Mas agora nós vamos para uma terceira parte aqui na nossa mensagem. Agora eu quero entrar para vocês, com vocês, numa outra parte da palavra de Deus, diferente desses, dos espíritos malignos que vão aos encontros dos reis da terra, dos poderosos, como muitos líderes religiosos, cheios de espírito maligno, está indo ao encontro dos reis da terra para prepará-los para a grande batalha do Armagedon, do grande dia do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Grandes líderes religiosos do cristianismo, do protestantismo, do espiritismo, de todas as religiões, eles estão indo ao encontro dos reis da terra. Mas diferente desses, os servos de Deus recebem o Espírito de Jesus. Olha só o que diz em Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Viu, meus amigos? Olha, a Bíblia fala, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos que ter o Espírito de Cristo. Romanos 8, verso 9.
E o Espírito é o que vivifica. Viu, irmão Juvenília? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 6, verso 63. Então, meus amados, nós temos que seguir não palavras de homens, doutrinas de demônios, mas é a palavra de Jesus que nós temos que seguir, viu? Nós temos que seguir, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus, ó. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando aí pela internet, nós temos que seguir a palavra de Deus. Não é palavra de homens. Jesus disse que as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então nós temos que ler os evangelhos, nós temos que ler o Antigo e o Novo Testamento, porque o Antigo dá testemunho do que se cumpriu no Novo. E Jesus disse que o Espírito é o que vivifica. E as palavras que ele disse são Espírito e são vida. Por isso que nós temos que ouvir e ler as palavras que Jesus disse, porque elas são Espírito, são vida. E lá em João 20, verso 19 a 22, viu, irmão Marcos? João, capítulo 20, 19 a 22, olha o que diz. Diz assim, ó: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. O verso 21 agora, de João 20, diz assim, ó: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E o verso 22, irmão Marcos, de João 20, diz assim, ó: havendo dito isto, assoprou sobre eles. Jesus assoprou sobre os discípulos. João 20, 22, presta atenção no que ele falou. E ele disse assim, ó: recebei o Espírito Santo. Então Jesus, quando ressuscitou, ele fez assim, ó, nos discípulos. Soprou nos discípulos e falou assim, ó: receba o Espírito Santo. Então o Espírito Santo saiu do sopro de Jesus. Ele não é uma terceira pessoa, como muitos estão dizendo. Ele é o poder e a presença do próprio Jesus. Ele é o poder e a presença de Jesus conosco. Ele não é uma terceira pessoa da Trindade, como muitos estão ensinando por aí. Então, o Espírito é o que vivifica. As palavras de Cristo, elas são Espírito e vida. E o poder que procede de Cristo, que Ele soprou nos discípulos, e que também Ele sopra sobre nós, Ele derrama sobre nós. A sua onipresença, o seu poder, as suas palavras, que Ele nos impulsiona a proclamarmos, como nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é o Espírito Santo. É isso que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o que as pessoas estão falando nessas igrejas por aí. As pessoas nessas igrejas por aí estão falando que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas não é. O Espírito Santo é a onipresença de Jesus, do Pai e do Filho. Ele procede do Pai e do Filho, ele não é uma terceira pessoa. Quando ele se manifesta em situações onde aparenta ser uma pessoa, é a manifestação da pessoa do próprio Jesus. E lá em Efésios capítulo 6, verso 17, nós lemos: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Espírito, a palavra do Espírito é a palavra de Deus. As pessoas estão dizendo que estão recebendo o Espírito Santo, estão caindo no chão, estão rolando no chão, estão embolando a língua, estão falando em língua, mas muitas vezes eles estão ignorando o que está na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, que o dom de línguas ele não se manifesta dessa forma, tem que ter ordem. Lá em 1 Coríntios 14 vem explicando, fala
2 ou 3 no máximo, e que haja interpretação ainda, e não essa enrolação de língua e cair no chão, e esse reteté, e essa bagunçada que as igrejas estão fazendo aí. A espada do Espírito é a palavra de Deus, compreendida sem a deturpação dos espíritos imundos, das doutrinas de demônios. E em Apocalipse capítulo 1:16 vem dizendo que essa palavra, ela é como uma espada e ela procede da boca de Jesus. Apocalipse 1:16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então a aguda espada de 2 fios que procede da boca de Jesus é a sua palavra. E em Hebreus 4, verso 12 também vem dizendo isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Então essa é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. As palavras de Jesus, elas são espírito. Nós não podemos ignorar o que está escrito na Bíblia, senão como nós vamos ter o Espírito Santo, se nós estamos ignorando o que Jesus deixou escrito na Bíblia? Não tem como nós recebermos o Espírito Santo se nós estamos ignorando os mandamentos de Deus, se nós estamos ignorando o Deus verdadeiro, ensinado por Jesus em João 17, verso 3, onde ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, Pai, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se nós estamos ignorando o Deus de Jesus, o Pai de Jesus, que é o nosso Deus e que é o nosso Pai, em favor de uma doutrina herética como a doutrina da Trindade, como nós estaremos recebendo o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é as palavras de Deus. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. E os últimos 2 versos para nós finalizarmos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Muitas pessoas estão dizendo: papel aceita tudo, esse negócio de Bíblia foi inventado por homens, papel aceita tudo. Estão blasfemando, porque a profecia ela não foi dada por vontade de homem nenhum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Agora eu pergunto, irmão Marcos, qual Espírito inspirou os homens santos? Será que foi a terceira pessoa da Trindade que estão falando por aí? Não foi, né? O Espírito que inspirou a palavra de Deus, nós vamos encontrar agora em 1 Pedro 1, 10 a 12. Olha o que é que diz, você que está assistindo aí pela internet. E vocês que estão aqui acompanhando aqui ó, na praça, nos comércios, que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, que estão passando aqui na praça, que estão sentados aqui do lado do posto policial, presta atenção aqui no que fala a palavra de Deus, ó. 1 Pedro 1, 10 a 12, olha só. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, os homens santos de Deus, que escreveram, ó, que profetizaram da graça que vos foi dada. Agora 1 Pedro 1, verso 11, olha o que diz. Olha o que diz. Indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Olha, irmão Marcos, o Espírito que estava neles, nos profetas, o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Não é uma terceira pessoa. É o próprio Jesus, é o Espírito de Cristo, é o poder de Cristo, que fez os homens escrever o que o próprio Cristo ia passar, que estava neles. O Espírito de Cristo estava neles, desses homens. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Agora no verso 12,
chama o Espírito de Cristo de Espírito Santo. Olha só, verso 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Oh, aleluias, oh glórias! Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então nós começamos falando dos anjos e estamos terminando falando de quem? Dos anjos. A mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos. Os anjos desejam bem atentar para esse evangelho eterno. O evangelho não adulterado pelas tradições dos homens. Nós temos que amar esse livro como nenhum outro livro, e como nenhum outro ser humano, e como nenhuma outra pessoa, e como nenhuma outra religião, qualquer filosofia religiosa. Nós temos que amar a palavra de Deus mais do que a nossa própria vida. Está disposto até entregar a nossa vida, se for necessário, defendendo a palavra de Deus, defendendo a verdade, não adulterada pelos espíritos de demônios. E os anjos desejam bem atentar para isso, para o Evangelho, para a pregação do Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro. E nós temos certeza que os anjos de Deus estiveram aqui conosco, estão aqui conosco, e estão falando na mente das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, de você que está aí também na internet acompanhando essa mensagem. Os anjos de Deus desejam bem atentar para isso. E eles falam a nossa mente para que nós aceitemos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, o Evangelho não adulterado. E nós vamos encerrar agora a mensagem profética que viemos pregar aqui na praça de Durval de Barros. Na divisa aqui entre Belo Horizonte, Contagem. E qual é a outra cidade, irmão? Ibirité. Divisa entre Belo Horizonte, Contagem e Ibirité. A divisa entre 3 municípios aqui da Grande BH. E nós viemos trazer aqui as 3 mensagens angélicas. E a mensagem contrastante com essa, que é a dos 3 espíritos imundos, que são pregadores de mentiras, de heresias. E antes de nós irmos embora, se você que ouviu essa mensagem, essa pregação, se você deseja conhecer um pouco mais, se você deseja ler na sua casa a Bíblia, ler esses livretos aqui, esses folhetos que ajudam a gente a compreender as profecias da Bíblia, do Apocalipse. O último chamado aqui para você, se você deseja um livro, vem aqui pegar aqui na nossa mesa. E será um prazer entregar para vocês aqui este livro. Se você deseja aqui receber aqui essa literatura, não deixa de retirar aqui essa literatura. Vamos dar agora um giro aqui de 360 graus aqui na praça de Durval de Barros. Você que está passando de carro, se você quiser também aqui, ó, pode pedir que a gente entrega para você um livro gratuitamente falando das profecias da Bíblia. Nós já estamos quase indo embora daqui. Já está escurecendo. Nós vamos voltar para as nossas residências, onde nós estamos. E queremos dizer que foi um prazer trazer o Evangelho eterno aqui para vocês. Não sabemos se vamos ter outra oportunidade igual a essa, né, irmão Marcos? Não sabemos. Então, se você quiser, pode pegar aqui um livreto, é gratuito, tá? Jesus disse assim, ó, de graça recebeste, de graça dai. Tem gente que está pagando para ser curado. Tem gente que está pagando para ouvir o Evangelho, né, irmão? Tem gente que está pagando para ser enganado, né, irmão Marcos? Pagando para ser enganado, já pensou? Que coisa terrível. Pagando para ser enganado e pagando para se perder. Pagando para se perder. Quando estão perdendo uma grande oportunidade de ouvir e de aceitar a verdade, o Evangelho eterno. Portanto, nós vamos agora encerrar. E um recado aqui para você que acompanhou pela internet.
Se você apreciou essa mensagem, se ela foi uma bênção na sua vida, compartilhe essa mensagem com o máximo possível de pessoas. Dê o like aí. Não esquece de compartilhar, porque você só compartilhando pode estar ajudando a pregar o Evangelho. Aqui eu fiz a minha parte. Aqui o irmão Marcos fez a parte dele. Aqui o irmão Sérgio Maciel fez a parte dele. Aqui a irmã Juvenília fez a parte dela. Está lá fazendo, né, irmã Juvenília? Entregando os folhetos. Mas você que está aí acompanhando na internet pode fazer a sua parte compartilhando essa mensagem com o máximo possível de pessoas. E não só hoje. Durante vários dias aí pra frente, temos a playlist aí, Alto Clamor, onde nós estamos pregando essa mensagem em várias cidades. Se você não assistiu os outros vídeos, assista aqui da playlist, compartilha e deixa aí embaixo o seu comentário, é muito importante. Se você discorda de alguma coisa, deixa aí no comentário também embaixo, deixa aí os versos bíblicos que você acha que fundamenta aquilo que você acredita, e nós vamos conversar, nós vamos dialogar. Nós estamos aqui para dialogar com humildade, com amor no coração, né, irmão Marcos? Com amor no coração, e nós vamos arrazoar. Se você quiser literatura, vamos fornecer a você literatura, e vamos assim então buscar a chegar a uma unidade de fé fundamentada no assim diz o Senhor, e não no assim diz o pastor. Rima, mas e parece, mas em muitas situações, em muitos ensinos pode ser diferente, tá? Em muitas posturas de certos pastores e pregadores. O assim diz o Senhor é diferente do assim diz o pastor. E se o assim diz o pastor não está de acordo com o assim diz o Senhor completo da palavra de Deus, nós temos que escolher antes a Deus do que aos homens, como os discípulos falaram. Então, escolha sempre ficar com o assim diz o Senhor, e não com o assim diz o pastor, ou assim diz a minha igreja, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau!